Olá, olá, queridos alunos de todo o Brasil e caros telespectadores da TV Justiça. Estamos começando agora mais um programa Prova Final. O nosso programa, você já sabe, é fruto da parceria entre a TV Justiça e a Rede LFG. A sistemática deste programa você também já conhece. É dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, trataremos aqui do tema do dia. Hoje, imperdível. Falaremos aí de um tema bastante importante para as provas da OAB e também de concursos públicos. É exatamente intervalos do empregado no direito do trabalho e seus contextos atuais. O segundo bloco é o Pergunte ao Professor, oportunidade em que eu responderei as perguntas que você, telespectador de todo o Brasil, nos enviou por meio aí da nossa rede social, do nosso e-mail provafinal@anhanguera.com. Temos também o X da questão, o nosso último bloco, oportunidade em que eu responderei junto com os senhores que me assistem agora, 2 questões já cobradas aí no Exame Nacional de Ordem acerca aí do tema do dia. Eu sou o professor Josley Soares, sou juiz do trabalho aqui em São Paulo, professor de processo e direito material do trabalho aqui da Rede LFG e ficaremos juntos aqui no programa Prova Final de hoje. Não sai daí porque eu te espero para o próximo bloco, o tema do dia. Já estamos de volta e agora com o tema do dia, a parte mais interessante aqui do nosso programa. Especificamente hoje falaremos de um tema bastante corriqueiro, bastante recorrente nas provas da OAB e também de alguns concursos públicos, já que é um tema que se confere muita evidência dentro do direito material do trabalho. Estou a falar dos intervalos do empregado. Trarei hoje, neste encontro especial aqui do Prova Final de hoje, contextos atuais acerca dessa temática e intervalos do empregado. Pois bem, senhores, a própria CLT reserva para os empregados hoje alguns intervalos específicos, mas antes de estudarmos os intervalos específicos dos empregados que se submetem, portanto, à CLT, gostaria de apresentar 2 grandes intervalos gerais previstos dentro da CLT. Temos de um lado o intervalo intra-jornada, aquele previsto, normatizado e contemplado no artigo 71 da CLT, e de outro lado temos o intervalo interjornada, aquele previsto no artigo 66 da CLT. Qual a distinção entre esses 2 intervalos, esses 2 grandes e gerais intervalos da CLT? Vamos lá. Quando se fala em intervalo intra-jornada, estamos fazendo alusão a um intervalo que ocorre e acontece, portanto, dentro da própria jornada, no meio da jornada de trabalho de um empregado. Você já sabe que o conceito de jornada é exatamente a quantidade de horas que o empregado faz durante um dia. Jornada é traduzido, portanto, quanto a quantidade de horas que o empregado realiza em um dia. Essa jornada deve contar para descanso e refeição com um intervalo. Portanto, um empregado que tem aí uma jornada de até 4 horas, diz o artigo 71 da CLT, deverá realizar no mínimo nada de intervalo, exatamente porque ele tem uma jornada de 0 até 4 horas. Então, grave essa pequena tabela. De 0 até 4 horas de jornada, intervalo 0. A partir de 4 horas até 6 horas de jornada, os empregados passam a ter, portanto, um intervalo de 15 minutos. Acima de 6 horas e qualquer tempo acima de 6 horas, portanto, se eu faço 6 horas e 20, 6 horas e 40, 7 horas, 8 horas, ou seja, acima de 6 horas, os empregados brasileiros passam a contar, portanto, com um intervalo mínimo de 1 hora. Vamos repetir? Intervalo intrajornada do artigo 71 até 4 horas não existe. De 4 a 6 horas temos um intervalo mínimo para descanso e refeição de 15 minutos. Acima de 6 horas, o mesmo artigo 71 da CLT trará aí a exigência de pelo menos 1 hora de intervalo. Aí eu te pergunto, esse intervalo mínimo previsto e contemplado na CLT pode ser aumentado? Vou te dizer que essa resposta deve ser respondida positivamente. Exatamente porque nós temos hoje a possibilidade de uma autorização sindical, ou seja, norma coletiva, acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, há aí a possibilidade desses 2 instrumentos majorarem esse intervalo, por exemplo, de 1 hora. O próprio artigo 71 dirá o seguinte, olha,
É possível haver um intervalo de 1 hora, no máximo até 2 horas, mas pode ser maior. Ele dá os limites mínimos e máximo, 1 hora para a jornada superior a 6, podendo chegar até 2. Então, se eu trabalho, por exemplo, 8 horas por dia, eu tenho um intervalo mínimo de 1 hora, que pode chegar até 2 horas. E aí eu te perguntei, esse intervalo pode ser maior que 2 horas? Pode. Existe aí, portanto, a possibilidade da negociação coletiva. E já sabemos que a negociação coletiva se bifurca em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, colocar um intervalo, prever aí, portanto, um intervalo maior que 2 horas. Mas é preciso haver negociação coletiva para que eu possa estar diante dessa possibilidade de majorar o intervalo máximo de 2 horas previstos na CLT. Desde este momento, você já pode perceber que o empregador não está autorizado a majorar o intervalo máximo de 2 horas sem autorização sindical, sem autorização da negociação coletiva, ou seja, sem a permissão do acordo ou da convenção coletiva de trabalho. Tudo bem? Mais uma pergunta. Será que eu posso, portanto, reduzir o intervalo mínimo previsto na CLT? Vamos ficar com a regra geral, essa que é disseminada dentre todos os empregados brasileiros, ou na maioria dos casos, diante aí da CLT. Será que eu posso falar numa redução do intervalo intra-jornada, este primeiro intervalo geral que estamos tratando, contemplado aí na CLT? Porque aumentar já vimos que é possível. Se houver autorização por norma coletiva, vai ser possível aí aumentar-se o intervalo intra-jornada. E reduzir? É possível, aos olhos do ordenamento jurídico brasileiro, aos olhos, portanto, da CLT, reduzir este intervalo? O intervalo mínimo, por exemplo, de 1 hora? Te digo que sim. O próprio artigo 71 da CLT, em um de seus parágrafos, dirá que é possível a redução do intervalo intra-jornada se houver autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Repare, para aumentar, eu necessito de uma autorização sindical, uma autorização por norma coletiva. Para reduzir, eu também preciso de uma autorização, mas não do sindicato, mas não de uma autorização por norma coletiva, ou seja, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho. Para que eu possa falar em redução do intervalo intra-jornada, a autorização deve ser exarada, deve ser emitida, portanto, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. É exatamente o que deflui do artigo 71 da CLT. Portanto, um intervalo de 1 hora mínimo para uma jornada, já combinamos aqui, superior a 6 horas, pode ser reduzido, desde que haja autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas existe algum requisito que eu devo ter em mente aí para a minha prova quanto a essa possibilidade de redução do intervalo intra-jornada? Existe. Temos hoje na legislação, no próprio artigo 71 da CLT, 2 grandes requisitos que passam a ser exigidos para que o Ministério do Trabalho possa concordar e, portanto, autorizar a redução do intervalo intra-jornada. Primeiro destes requisitos é exatamente a inexistência de horas extras. Para que eu possa falar numa autorização emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no que tange a possibilidade de redução do intervalo intra-jornada, é preciso que este trabalhador não faça horas extras. Mas existe mais um requisito. Além deste requisito da inexistência de horas extras, é preciso que haja aí, portanto, a oferta de refeitórios por parte dessa empresa. É só você se lembrar que o intervalo intra-jornada, este que fica dentro da jornada, é concedido pelo legislador para que o empregado possa fazer regularmente as suas refeições e também ter aí um descanso, um revigoramento, eu diria, das suas forças físicas. Então, ele trabalha no período da manhã, tem um intervalo intra-jornada para refeição e também para descanso. Pode ser reduzido desde que haja autorização do Ministério do Trabalho diante da observação de 2 requisitos. Este empregado não pode realizar horas extras e esta empresa tem que oferecer para este empregado refeitórios, seja dentro da empresa, seja em convênio ali por perto. Obedecidos aí, portanto, estes 2 requisitos importantes contemplados e exigidos no artigo 71 da CLT, faz-se possível a redução do intervalo intra-jornada. Até aqui tivemos a seguinte conclusão.
O intervalo intrajornada, previsto no artigo 71 da CLT, pode ser majorado. O mínimo é de 1 hora, o máximo é de 2 horas. Pode ser majorado desde que o sindicato confira essa autorização. Norma coletiva dirá dessa autorização. E pode também, pela própria CLT, ser reduzido, ser diminuído, desde que haja uma outra autorização. Não essa do sindicato, mas sim uma autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Neste caso, desde que observados 2 grandes requisitos. Não pode haver horas extras e tem que existir aí a organização de refeitórios. A empresa tem que oferecer refeitórios. Um tema que vem se destacando bastante nas provas aí de primeira fase, também segunda fase da OAB, isso já foi tema de uma segunda fase, especificamente em direito do trabalho, é a possibilidade de redução do intervalo por autorização coletiva. Lembra que eu te falei que o sindicato pode autorizar a majoração do intervalo? O sindicato pode reduzir o intervalo? Olha o que vai acontecer. Por muitos anos discutiu-se essa possibilidade, ou seja, será que o sindicato poderia, já que ele está autorizado a majorar, poderia também diminuir o intervalo? Pois eu sei que, regra geral, só pode autorizar a diminuição do intervalo o próprio Ministério do Trabalho e Emprego. E o sindicato? Uma norma coletiva, ou seja, uma convenção coletiva de trabalho, um acordo coletivo de trabalho, podem contemplar a redução do intervalo mínimo de 1 hora, por exemplo, ou não? Resposta: não pode. Desde a existência da OJ 342, da SDI 1 do TST, Seção de Dissídios Individuais do TST, já tínhamos esse parâmetro. O intervalo é uma questão de saúde, segurança e higiene do trabalhador. Não está, portanto, contemplado no âmbito das questões que o sindicato pode dar pitaco, que o sindicato pode, portanto, mexer. Logo, o TST já tinha um entendimento contemplado há muitos anos, exarado aí na OJ 342 de sua jurisprudência, impedindo, portanto, que o sindicato, que a negociação coletiva fizesse aí uma diminuição desse intervalo. Aumentar é possível, diminuir não é possível. Mas existe aí, portanto, como é que essa temática, como é que esse aspecto é encarado atualmente pela jurisprudência do TST? Pois bem, o próprio artigo 71 dispõe que esse intervalo só pode ser reduzido por força de autorização do Ministério do Trabalho. Sindicato não pode mexer no intervalo, não pode reduzir este intervalo. Hoje nós temos atualmente, e faz parte aqui do nosso tema, contextos atuais do intervalo do empregado no direito do trabalho. Temos aí a súmula nova, editada agora em setembro do ano de 2012, de número 437. Esta súmula de número 437 reafirma esta impossibilidade do sindicato reduzir o intervalo intrajornada mínimo previsto para os trabalhadores. A resposta que você coloca na sua prova, quando o seu examinador te chamar a falar desta temática específica, é no sentido de que o sindicato, por meio de negociação coletiva, não pode reduzir intervalo intrajornada. Atualmente, o único intervalo que o sindicato pode reduzir está contemplado no artigo 235 da CLT, relativamente aos motoristas, aos cobradores de ônibus, porque virou lei. A própria OJ 342 já permitia que, quanto aos motoristas, aos cobradores de ônibus, o sindicato já poderia mexer. Por quê? Por que ele poderia fazer essa redução apenas nessa categoria? Pois é uma categoria específica e existem aí, majoritariamente, entendimentos no sentido de que, para melhor desempenho das funções, é preciso que eles tenham aí um intervalo que pode, de repente, ser alterado, ser fracionado por força sindical. Então, para a sua prova, apenas os motoristas de ônibus e também os cobradores de ônibus, por força do artigo 235 da CLT, é que poderão ter aí uma negociação coletiva, reduzindo e fracionando o intervalo intrajornada. Todas as demais categorias só podem ter um intervalo reduzido por meio de autorização do Ministério do Trabalho. A norma coletiva não poderá fazer essa redução, tudo bem? Mas e se a norma coletiva faz essa redução? E melhor, se o empregador se aventura em reduzir ou fracionar um intervalo mínimo de 1 hora, por exemplo, de uma categoria, sem autorização do Ministério do Trabalho,
qual seria a penalidade, qual é a consequência jurídica que a nossa CLT e a jurisprudência atual do TST vai implementar para aquele empregador que decide, seja por norma coletiva, seja por acordo individual, decida aí, portanto, reduzir este intervalo mínimo. A consequência é desconsiderar o intervalo que foi concedido. Então, por exemplo, uma empresa decide sozinha reduzir o intervalo de uma pessoa. Olha, você faz uma jornada de 8 horas, teria um intervalo de 1 hora, mas vamos fazer o seguinte: como tem muito cliente para atender, como tem uma demanda de serviço muito grande aqui no nosso posto de serviço, vamos te dar um intervalo apenas de 30 minutos. Nessa situação, o que vai acontecer? Qual seria a consequência que o ordenamento jurídico confere a esta empresa que inadvertidamente resolve reduzir o intervalo entre a jornada de um empregado? Vai-se desconsiderar este intervalo que foi irregularmente conferido, então a gente sempre usa a seguinte expressão: joga-se fora esses 30 minutos que foram conferidos e o empregado faz jus a 1 hora cheia, mais 50%, né, um adicional de 50%, e também reflexos desses dois valores em verbas contratuais e verbas rescisórias. Eu não estou aqui, senhores, falando em horas extras, mas a penalidade que o ordenamento jurídico encontrou para que os empregadores se sentissem incentivados, portanto, a observar esse limite mínimo de intervalo entre a jornada foi a mesma dada aí para as horas extras. Quando alguém faz uma hora extra, ele não tem direito a essa hora extra, 50% e reflexos. É a mesma consequência que acontece para a violação do intervalo entre a jornada. Então, efetivamente não é hora extra, mas as consequências são as mesmas. Então, eu que tive apenas 30 minutos de intervalo intra-jornada, mas merecia ter 1 hora, pois eu realizo uma jornada de 8 horas, então eu vou jogar fora esses 30 minutos, posso ir à Justiça do Trabalho e, comprovando essa situação fática, pedir aí, portanto, 1 hora cheia com 50% de adicional, né? E também com reflexos em verbas contratuais e verbas rescisórias. Este foi o estudo aí, portanto, do grande intervalo intra-jornada. Todos os contextos atuais deste intervalo intra-jornada estão exarados aí, consolidados pelo TST em sua jurisprudência, especificamente no verbete de número 437 da sua jurisprudência sumulada. Temos também um grande intervalo geral, digamos assim, que é o intervalo interjornada. Diferentemente do intervalo intrajornada, o intervalo interjornada não acontece dentro da jornada. Ele vai acontecer entre uma jornada de trabalho e outra. Então, a partir do momento que eu deixo o meu trabalho, a partir do momento que eu saio da empresa, pelo artigo 66, regra geral, eu tenho um intervalo interjornada entre jornadas de 11 horas. Então, eu só posso voltar para essa empresa depois de decorridas, depois de passadas aí 11 horas. E se eu voltar antes dessas 11 horas? Então, por exemplo, em um dia específico, eu fui embora à meia-noite. No outro dia, eu já estava na empresa antes de completar essas 11 horas de intervalo interjornada, a que faz alusão o artigo 66. Qual vai ser a penalidade? Será que eu posso usar a mesma consequência que eu uso na violação do intervalo intrajornada, o da comida, o da refeição, para o intervalo interjornada, esse intervalo que a gente chama intervalo do sono, intervalo mínimo de 11 horas entre uma jornada e outra? Então, por exemplo, um empregado deveria ficar fora da empresa entre uma jornada e outra 11 horas. Digamos que ele ficou 9, voltou 2 horas antes. Qual vai ser a penalidade para essa empresa que exigiu o retorno deste empregado 2 horas antes de se complementar aí, de se completar aí, portanto, o intervalo interjornada de 11 horas? Será que eu posso aplicar, eu te perguntava, a mesma penalidade que aplico para o intervalo intrajornada? Não posso. Para o intervalo interjornada, nós temos aí a OJ, Orientação Jurisprudencial 355 da SDI 1. Essa orientação jurisprudencial dirá que, no caso da violação do intervalo interjornada, tinha que ficar 11 horas fora da empresa. Ficou 9, ou seja, foi obrigado a voltar 2 horas antes. Eu não posso jogar essas horas todas fora, como eu faço lá no intervalo intrajornada. Eu considero as horas que já estão gozadas,
que o empregado já ficou fora da empresa, vou pedir apenas 2 horas, essas 2 horas que foram suprimidas, também com adicional, também com reflexos em verbas contratuais e verbas rescisórias. Então vamos estabelecer aqui a distinção que existe nesse contexto de consequências. Se houver violação do intervalo intra-jornada, o da comida, o da refeição, artigo 71, aquele que fica no meio da jornada, aí uma consequência severa, joga fora tudo que foi dado esse intervalo irregularmente. Eu te dava o exemplo de que ele gozava apenas 30 minutos, despreza-se esses 30 minutos, pede-se 1 hora novamente, com um adicional de 50% e com reflexos em verbas contratuais e verbas rescisórias. Agora, se por outro lado a violação é de intervalo interjornada, eu não posso, diz a OJ 355 da SDI 1 do TST, desprezar as horas que já foram gozadas. E aí eu te dava o exemplo do intervalo interjornada, que foi gozado aí no montante de 9 horas. O empregado tinha que ficar 11 horas, ficou 9 horas fora da empresa. Ele faz jus a 11 horas? Não, fará jus apenas a 2 horas, essas que foram suprimidas. Mais adicional de no mínimo 50%, mais reflexos em verbas contratuais e rescisórias. É importante te dizer que sempre que há violação, seja do intrajornada, seja do interjornada, quando há um adicional maior previsto em norma coletiva, então digamos que numa determinada categoria, o adicional de horas extras é de 80%. Será esse adicional que eu aplico, tanto para a violação do intervalo do 71, quanto para a violação do intervalo do artigo 66. Além desses intervalos gerais, intrajornada e interjornada, temos aí alguns intervalos específicos. Temos 5 intervalos específicos que você tem que conhecer, porque já começam a ser cobrados aí no seu exame de ordem. O primeiro intervalo específico contemplado dentro da CLT é exatamente o intervalo do digitador. Foi criado para o datilógrafo, para o mecanógrafo. Está previsto no artigo 72 da CLT. Todo mundo que digitava, hoje, atualmente, digita, mas quando o 72 foi criado, usava máquina de datilografar, para o descanso dos tendões, deveria, a cada 90 minutos de digitação ou de datilografia, parar e descansar os tendões por 10 minutos. É importante que você saiba que este intervalo se computa na jornada. Os 2 outros intervalos que falamos, o intra e o inter, não se computam na jornada. O que é computar na jornada? Significa que faz parte da jornada, ao passo que não computar na jornada não faz parte da jornada. Então, quando eu te digo assim, olha, o artigo 72 diz que todos os digitadores, datilógrafos, têm um intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos de digitação que se computam na jornada, quer dizer, fazem parte da jornada. Se a jornada é de 8 horas, os intervalos de 10 minutos estarão dentro da jornada. É 8 horas e pronto. Não pode acrescentar a ponta da jornada por conta desses 10 minutos que eu vou dando para ele aqui. Não, é 8 horas e os 10 minutos estão alocados dentro da jornada. Veja que no caso do intra-jornada é diferente. Eu trabalho 4 horas, tenho um intervalo fora da jornada, depois trabalho mais 4 horas. O intra-jornada não se computa na jornada. Ao passo que este intervalo específico do artigo 72 computa-se na jornada. A cada 90 minutos de digitação, o digitador faz jus a 10 minutos, que fazem parte da jornada. E se houver supressão desse intervalo? O empregador não permitiu que o empregado gozasse desses 10 minutos. Vou pedir os 10 minutos com o adicional de no mínimo 50% e com reflexos. Existe também mais um outro intervalo específico, é exatamente o intervalo do mineiro, o trabalhador que trabalha na mina de subsolo. Diz o artigo 298 da CLT que este mineiro, a cada 3 horas consecutivas de labor, terá um intervalo de 15 minutos, que também se computam na jornada, fazem parte da jornada dele. Se este intervalo de 15 minutos não for concedido e, portanto, for violado, o empregado, o mineiro, faz jus a 15 minutos, mais 50% e mais reflexos. Falei de 2 intervalos específicos, digitador e mineiro. Temos também os empregados do frigorífico. A cada 100 minutos, trabalhando em câmaras frias, na alternância e, portanto, do ambiente quente para o frio, o empregado que trabalha em frigorífico
faz jus aí a cada 100 minutos a um intervalo de 20 minutos. Ele deve descansar 20 minutos a cada 100 minutos que ele fica nesse processo de entrada e saída do ambiente quente para o frio. Quem vai dizer isso é o artigo 253 da CLT. E em caso de violação, esse intervalo todinho vai ser pleiteado, os 20 minutos, com 50% e com reflexos. Essa é a consequência que o ordenamento jurídico e a jurisprudência atual achou para educar, digamos assim, para estimular os empregadores a observarem essas disposições. Senhores, até aqui, o artigo 72 do digitador, o artigo 253 do frigorífico e o artigo 298 dos mineiros são intervalos que são computados nas jornadas. Fica dentro da jornada e não fora da jornada. Para finalizar, tenho mais duas falas para você. Temos ainda o intervalo previsto no artigo 384 da CLT. Todas as mulheres têm direito de gozar um intervalo de 15 minutos entre a jornada efetiva de trabalho e o labor extraordinário. Então, se a empregada faz uma jornada de 8 horas e o empregador quer que ela fique mais 2 horas fazendo aí, portanto, horas extras, entre essa jornada de 8 e o início das 2 horas extras, ou seja, antes de começar o labor extraordinário, essa empregada precisa descansar 15 minutos. Se isso não for observado, ela deve entrar na Justiça do Trabalho, pleitear os 15 minutos, mais 50% no mínimo de adicional e mais reflexos. Este intervalo, é importante que você saiba, é deferido apenas para as mulheres. Os homens não fazem jus a esse intervalo. O artigo 384 foi reconhecido aí pelo TST como um artigo constitucional, um artigo que foi recepcionado pela Constituição Federal e que não fere, portanto, a isonomia entre homens e mulheres. Este é o fundamento do TST. Portanto, temos aí 2 grandes intervalos gerais, intra e inter, e alguns intervalos específicos. O do digitador, o do mineiro, o do frigorífico e este da mulher. Espero que você tenha assimilado aí. Eu te espero para o próximo bloco, exatamente o Pergunte ao Professor. Até já! Já estamos de volta e agora com o Pergunte ao Professor. Este é o momento em que eu responderei junto com você algumas perguntas que foram enviadas aí pelos nossos queridos alunos de todo o Brasil e também os telespectadores da TV Justiça através do e-mail provafinal@anhanguera.com. Vamos para a primeira pergunta. Pode-se dizer que a violação do intervalo intrajornada pelo empregador atrai mera irregularidade administrativa? Olá, Guilherme, excelente pergunta, muito obrigado pela sua participação. Bom, o que vai acontecer aqui neste caso? Até 1994, o artigo 71 da CLT tinha uma redação que penalizava o empregador com mera irregularidade administrativa quando havia aí, portanto, a violação do intervalo intrajornada. O que acontecia? Um empregador, por exemplo, que diminuía o intervalo intrajornada do seu empregado, dizia assim, olha, você trabalha 8 dias aqui na empresa, mas tem muito cliente na hora do almoço, por exemplo, então não faça 1 hora, você vai ter meia hora para refeição e descanso. Quando havia essa violação, o TST entendia que, por ausência de lei, havia, portanto, a penalidade de mera irregularidade administrativa. O empregado não tinha direito a nada quando tinha esse intervalo reduzido, isso até 1994. A partir de 94, este contexto mudou. A partir de 94, além dessa irregularidade administrativa, e o que seria isso? A possibilidade do fiscal do trabalho aplicar uma multa para essa empresa que está reduzindo o intervalo intrajornada. Além disso, temos todos os contextos atuais, que estudamos no bloco anterior, previstos lá na súmula 437 do TST. Essa súmula nos dirá que, quando há violação do intervalo intrajornada, o empregador terá desconsiderado, portanto, este tempo que concedeu irregularmente para o seu empregado, essa meia hora, deverá, portanto, pagar 1 hora novamente, com adicional de 50% e com reflexos. Mas veja, até aqui os exemplos que usei foram todos de um empregado que tem aí, por lei, um intervalo de 1 hora. Digamos que este empregado trabalhe 6 horas. Qual é o intervalo dele? 15 minutos. De 4 até 6 ele faz jus aí a 15 minutos.
E se o empregador decide dar 10, dar 7, dar 3, 5 minutos, o que vai acontecer? A mesma coisa. Vou desprezar o que foi concedido irregularmente e vou pedir o intervalo correspondente novamente. Para essa pessoa que faz aí o intervalo, aliás, que realiza a jornada de 6 horas, tendo direito a 15 minutos, eu vou pedir apenas 15 minutos com 50% e com reflexo. Eu vou sempre verificar qual é o intervalo que é devido para aquele caso, né? Qual é a jornada daquele caso específico, vou jogar fora, digamos assim, aquilo que foi concedido irregularmente, vou pedir o intervalo novamente e vou pedir também 50% de adicional e também reflexos em verbas contratuais e rescisórias. Portanto, Guilherme, quando você me pergunta se hoje existe apenas essa regularidade administrativa, eu te digo que não. Atualmente, a súmula 437 diz que além dessa irregularidade administrativa, e isso vem já desde 94, temos aí também essa grande punição, tudo como um incentivo para que o empregador cumpra essa norma de higiene e segurança do trabalho. As empresas, os empregadores, portanto, devem observar estritamente os intervalos mínimos conferidos pela legislação. Vamos agora para a próxima pergunta. No que consiste dizer que o intervalo é computado ou não computado na jornada? Olá, Juliana Zago, muito obrigado pela sua participação aqui no seu programa. É uma excelente pergunta, aliás, uma pergunta que vem tirando aí pontos preciosos na primeira fase dos candidatos. O que vai acontecer? Quando eu digo que o intervalo é computado na jornada e é preciso que você tenha essa regra em mente, significa que ele faz parte da jornada. Você se recorda que eu te dava exemplos aqui do digitador no artigo 72 da CLT, falava do mineiro no artigo 298 da CLT e conversamos também aí do pessoal do frigorífico, artigo 253 da CLT. Esses três dispositivos são exemplos de intervalos que se computam na jornada. Então, a jornada, a quantidade de horas que uma pessoa realiza em um dia, 8 horas, deve contemplar aí no meio, né, dessa jornada esses intervalos previstos em lei. Então, quando a sua prova disser assim, olha, intervalo X é computado na jornada, significa que ele faz parte da jornada. Hoje nós temos alguns exemplos dentro da CLT, como, por exemplo, artigo 72 do digitador, artigo 253 do frigorífico e artigo 298 do pessoal aí das minas de subsolo. Quando eu digo, por outro lado, que o intervalo não se computa na jornada de trabalho, estou querendo dizer que ele não faz parte da jornada de trabalho. Por exemplo, temos o próprio intervalo geral intra-jornada. É só você observar que uma pessoa que tem uma jornada de 8 horas, geralmente ela fica na empresa em torno de 9 horas. Por quê? Geralmente é o horário das 8 às 17 horas. Porque esta 1 hora mínima que ela tem de intervalo não se computa na jornada. Então ela faz, regra geral, 4 horas no período da manhã, almoça do meio-dia a 1, por exemplo, volta, trabalha mais 4 horas, fica até 5 da tarde, por exemplo. Então esse intervalo não se computa na jornada. Tenho 4, o intervalo e mais 4. Quer dizer, tenho 8 horas de jornada e uma de intervalo que não se computa na jornada. É diferente de quando eu falo que o intervalo se computa na jornada, ou seja, faz parte da jornada. Como esses 10 minutos aí que exemplifiquei, contemplados no artigo 72 para o digitador. Vamos para a próxima pergunta. O intervalo intra-jornada pode ser reduzido por norma coletiva? Olá, Rafael Vieira, muito obrigado pela sua participação. Mande um grande abraço aí para os alunos e também telespectadores de Brasília. Olha, essa sua indagação vem sendo cobrada bastante em prova. Atualmente prevalece o entendimento, e já falamos aqui bastante sobre isso, que não é possível a redução do intervalo intra-jornada mínimo previsto para a jornada correspondente por meio aí de negociação coletiva. Sabemos que a negociação coletiva é um grande gênero do qual são espécies a convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de trabalho. Podem esses dois instrumentos reduzir o intervalo intra-jornada? Então, por exemplo, na categoria dos metalúrgicos, só a título de exemplificação, as empresas decidem aí, por meio de acordo coletivo, reduzir o intervalo.
olha, aqui o meu público, os meus metalúrgicos, por força de autorização sindical, tem apenas 30 minutos. Fazem uma jornada de 8, deveriam ter 1 hora, mas aqui por força sindical, né, por autorização sindical, vão ter apenas 30 minutos. Isso é possível? Não é possível. Atualmente, a negociação coletiva pode reduzir apenas o intervalo dos motoristas de ônibus e também cobradores, como deflui do artigo 235 da CLT. Todos os demais, regra geral, todos os demais intervalos intra-jornada estão infensos à negociação coletiva. É o quanto se extrai da súmula 437 do TST. Uma excelente pergunta, vem sendo bastante cobrada em prova. Vamos para a próxima pergunta. Qual a consequência para a violação do intervalo intra-jornada? Olá, Maria Aparecida, mande um grande abraço aí para os alunos de Minas Gerais e também para os nossos telespectadores da TV Justiça aí em Minas Gerais. Também uma excelente pergunta. É preciso que você tenha em mente para a sua prova da OAB e também para alguns concursos públicos que caso o empregador viole o intervalo intra-jornada, e já certificamos isso aqui, né? Já exemplifiquei bastante aqui para vocês, ele terá uma consequência bastante severa. O intervalo intra-jornada não pode ser reduzido. Se ele for reduzido e, portanto, violado, se ele for suprimido, por exemplo, eu te falava do caso da empresa que dizia, olha, aqui face a quantidade de clientes que temos na hora do almoço, você só vai contar aí não com 1 hora, mas sim com apenas 30 minutos. Quando há essa redução, eu desconsidero esses 30 minutos que foram indevidamente conferidos, irregularmente conferidos, erroneamente conferidos ao empregado e peço 1 hora de novo. Este empregado está autorizado, portanto, a bater as portas da Justiça do Trabalho, desprezar o tempo que já gozou, os 30 minutos, pedir 1 hora novamente, com adicional de pelo menos 50% e com reflexo disso em verbas contratuais e verbas rescisórias. Agora, repare, é sempre o intervalo da jornada correspondente que deve ser pleiteado. Então, eu te dizia que para uma jornada de até 6 horas, o intervalo é de 15 minutos. Se o empregador deu 7 minutos, por exemplo, eu vou jogar 7 minutos fora, desprezar 7 minutos e pedir 1 hora? Não, pedir 15 minutos. Então, você tem que observar sempre qual é o intervalo que está sendo violado, tudo bem? Um grande abraço, muito obrigado pela sua participação. Vamos para a próxima pergunta. Um empregado que labora na jornada contratual de 6 horas, mas todos os dias faz 2 horas extras em média, tem direito ao intervalo intra-jornada de quanto tempo? Olá, Alessandra Matos, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Um grande abraço aí para você e para os alunos de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Uma excelente colocação também. Este ponto tem sido bastante indagado aí nas provas da OAB, exatamente porque fez parte da OJ 380 e essa OJ hoje, atualmente, foi incorporada pela famigerada súmula 437 do TST. Então é o seguinte, um empregado que foi contratado para laborar 6 horas, quanto tempo de intervalo ele faz jus? 15 minutos, tudo bem? Combinamos aqui que esta é a descrição do artigo 71 da CLT. Mas o TST entende que se habitualmente esse empregado, que num primeiro momento foi contratado para realizar uma jornada de 6 horas, se habitualmente ele faz horas extras, eu tenho que desprezar essa jornada contratual e verificar qual é a jornada que ele faz na prática. Princípio da primazia da realidade. Então, se na prática eu que fui contratado para apenas 6 horas, realizo 8 horas, por exemplo, por dia, devo ter um intervalo não de 15 minutos, mas sim um intervalo relativo à jornada que eu faço na prática. Logo, neste caso, ele faz jus a um intervalo de 1 hora. Você que foi contratado para realizar 6 horas por dia, mas todos os dias, ou seja, habitualmente já faz horas extras, merece o intervalo da jornada que você faz na prática, na vida real, no dia a dia, por força aí do princípio da primazia da realidade. Este é o entendimento que se extrai da nova súmula 437 do TST. Mas repare, tem uma senha escondida atrás desse entendimento. É exatamente o contexto habitualidade. Se eu realizo horas extras apenas eventualmente, eu não tenho direito ao intervalo da jornada que faço na prática. 8 horas, 6 mais as 2 horas. Este entendimento da nova súmula 437 é apenas para aqueles empregados que realizam horas extras habitualmente.
Portanto, o empregado que é contratado, né, que tem uma jornada contratual, digamos, de 6 horas, mas realiza na prática, no dia a dia, mais que isso, deve ter essa hora extra somada com a jornada que ele faz. E eu vou considerar para fins de intervalo, não aquilo que o empregador disse que ele faria às 6 horas, mas sim aquilo que ele efetivamente fez no dia a dia. Neste aspecto, a nova súmula 437, incorporando, portanto, o entendimento que já se extraía da atualmente cancelada OJ 380, é bastante incisiva. O que o TST quer fomentar, o que o TST quis proteger neste caso, é o que acontece na prática. Portanto, um empregado que é chamado a fazer horas extras habituais não pode permanecer vinculado a um intervalo de uma jornada que ele não faz na prática. O empregado que disse que trabalharia 6 horas, né? O empregador disse, olha, a jornada aqui é 6 horas, mas inseriu este empregado num contexto de horas extras, devo, repito, e estou falando diversas vezes para que isso fique frisado, fique aí bastante claro na sua mente, já que faz parte aí das cobranças das provas atuais, você deve entender, portanto, que o que importa é a jornada que é feita na prática, de forma habitual. A jornada na prática é que prevalecerá para que eu possa verificar qual é o intervalo que eu devo, portanto, deferir este empregado. 6 horas, mas fez horas extras todos os dias, merece um intervalo da jornada de 8, de no mínimo 1 hora. Não tem essa 1 hora, vai entrar na Justiça do Trabalho e, provando essa condição, deverá aí ter um deferimento de 1 hora, mais 50% e mais reflexos em verbas contratuais e rescisórias. Muito obrigado pela participação de vocês aqui nesse nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Eu te espero, não sai daí, é rapidinho, para o nosso último bloco, o X da questão. Até já. Já estamos de volta e agora para o momento mais esperado aqui do nosso programa, efetivamente o X da questão. É a oportunidade em que responderemos juntos aqui 2 questões que selecionei, já foram cobradas aí no exame de ordem acerca do tema do dia, né? Essa história aí que tratamos nos blocos anteriores de intervalos do empregado e seus contextos atuais. Vamos à primeira questão. Maria foi contratada pela empresa Bolos S.A. para exercer a função de copeira, cumprindo jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas, sem intervalo alimentar. Decorridos 2 anos do início do pacto contratual, foi a empregada dispensada, recebendo as parcelas da ruptura. Contudo, inconformada, porque jamais lhe foi permitido usufruir do intervalo para descanso e alimentação, Maria ajuiza a reclamação trabalhista, postulando o pagamento do período correspondente ao intervalo alimentar, não concedido. Vamos seguir aí. Diante da hipótese relatada, assinale a alternativa correta. Bom, vamos procurar aqui uma alternativa correta diante deste caso que foi relatado aí neste enunciado. É preciso que você tenha em mente que estamos diante de uma empregada que tinha jornada das 13 às 17 horas. Portanto, 4 horas, 14, 15, 16, 17. Ela trabalhava numa jornada de segunda a sexta-feira de 4 horas. Ela faz jus a intervalo? Combinamos que não. Apenas acima de 4 horas até 6 horas é que ela faria jus, portanto, a um intervalo de 15 minutos. Acima de 6 horas, ela teria um intervalo de 1 hora. Vamos ver se será este o grande ponto que o examinador nos chamará a falar aqui nessa questão. Vamos às alternativas. Letra A. A ex-empregada faz jus ao pagamento de 1 hora extraordinária diária, haja vista a supressão do intervalo intra-jornada na forma do artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Errada. Este caso aqui está totalmente equivocado, essa alternativa não está correta, exatamente porque o 71 só vai conferir intervalo intra-jornada, como já conversamos, aqueles empregados que trabalham a partir das 4 horas. Quem trabalha até 4 horas, como era o caso aqui da nossa personagem de hoje, não faz jus a intervalo. Quando essa alternativa dispõe que a reclamante aqui, a trabalhadora, faz jus a 1 hora, entra, portanto, em uma sistemática errada. Essa alternativa torna-se errônea. Vamos à alternativa B.
A ex-empregada faz jus ao pagamento de apenas 15 minutos diários a título de horas extras, haja vista a supressão do intervalo intrajornada, na forma do artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Mais uma vez, um pequeno equívoco na alternativa B, aqui da nossa primeira questão de hoje, exatamente porque contempla aí essa trabalhadora com 15 minutos de intervalo, ao passo que ela, efetivamente realizando uma jornada de no máximo 4 horas, não faz jus a intervalo algum. A alternativa B também incorreta. Vamos para a próxima alternativa. A alternativa C dirá: a ex-empregada não faz jus ao pagamento de horas extras, porquanto, diante da carga horária cumprida, não lhe era assegurada a fruição de intervalo intrajornada. É exatamente essa, você já assimilou, essa é a redação que deflui do artigo 71 da CLT, exatamente porque esta empregada conta apenas com 4 horas de jornadas diárias. Vamos repetir? O artigo 71 dispõe que aqueles que fazem de 0 até 4 não têm intervalo. Era o caso dela. É a hipótese que tornou essa alternativa C a alternativa correta. Quem trabalha de 4 até 6 horas diárias, 15 minutos. Acima de 6, no mínimo 1 hora. Tudo bem? Então ficaremos aqui com a alternativa C, nessa primeira questão, como a alternativa correta. Apenas por desencargo de consciência, vamos verificar qual foi a incorreção da alternativa D. Vamos a ela. A ex-empregada faz jus ao pagamento de indenização correspondente ao valor de 1 hora extraordinária diária, haja vista a supressão do intervalo intrajornada. Pecou 2 vezes a alternativa D. Primeiro, que não é indenização, isso tem natureza salarial, tanto que a todo momento eu falei aqui para os senhores que gera reflexo. Quando eu peço as horas decorrentes da supressão do intervalo, peço com adicional, mínimo legal e também com reflexos. Isso significa que este pagamento tem natureza salarial e não indenizatória. Mas esse foi apenas o primeiro pecado da alternativa D. O segundo pecado, a segunda parte errada da alternativa D, que a tornou errada, portanto, é essa história de dizer que Maria faz jus aí a 1 hora. Ela não faz jus a 1 hora. Trabalhando na jornada até 4 horas, ou seja, numa jornada de 4 horas, como era a hipótese dela, ela não tem jus, não faz jus, portanto, a intervalo algum. Primeira questão, ficaremos, portanto, com a alternativa correta, alternativa de letra C. Vamos para a próxima questão. Essa segunda pergunta vai dizer o seguinte, olha aí o enunciado. Ao empregado digitador, assegura-se. 2 pontos. Então, ele está falando neste momento do empregado digitador. Certamente ele vai tratar daquele intervalo específico que vimos aqui, contemplado no artigo 72 da CLT, que eu conversei com os senhores acerca disso, te explicando que isso foi criado para os datilógrafos, né, para os calculistas, lá no artigo 72 da CLT, mas que atualmente vem sendo aí estendido analogicamente para os empregados digitadores. Vamos às alternativas, portanto. Letra A. Intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos de digitação que não se computa na jornada. Estava tudo certinho, mas no final da alternativa trouxe uma informação incorreta, no sentido de que o intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos de digitação contínua não se computam na jornada. É exatamente o contrário que aprendemos aqui. Ele tem assegurado aí, portanto, o digitador, o empregado digitador, 10 minutos para descanso aí dos tendões, quando ele faz uma digitação contínua de 90 minutos. É o que deflui, é o que normatiza aí, como estudamos aqui, o artigo 72 da CLT. A alternativa A estará incorreta, senhores, exatamente porque diz que esse intervalo de 10 minutos não está computado na jornada. Está incorreta. Nós sabemos que ele se computa na jornada, que ele faz parte da jornada. Vamos à próxima alternativa. B. Intervalo de 90 minutos a cada 10 minutos de digitação, que não se computa na jornada. Já essa alternativa B ficou totalmente, absolutamente equivocada, pois inverteu aí a ordem dos minutos, né? Você sabe que ele tem 10 minutos a cada 90 minutos de digitação contínua, pois a alternativa B, por outro lado, trocou essas informações. Disse que seria 90 minutos de intervalo a cada 10 de digitação. Não é isso. Vamos repetir? É 10 minutos de intervalo a cada 90 de digitação. Alternativa B, incorreta também. Vamos à próxima alternativa. Alternativa C.
intervalo de 15 minutos a cada 3 horas de digitação, que se computa na jornada. Essa daqui também absolutamente incorreta, exatamente porque induziu você que fazia essa prova aqui ao erro, porque traz aí um intervalo contemplado para outra categoria, para outro empregado. Quando ele fala de 15 minutos de intervalo a cada 3 horas, ele estaria falando basicamente do mineiro, o trabalhador das minas de subsolo, e não do digitador. Não se pode confundir estes dois trabalhadores. Nós estamos procurando aqui alguma informação correta acerca do digitador. Não existe para o digitador esse intervalo de 15 minutos a cada 3 horas de digitação. A letra C, a alternativa C, portanto, também incorreta. Certamente ficaremos aí com a alternativa D. Vamos a ela. Intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos de digitação que se computa na jornada. É exatamente essa a alternativa correta. O digitador tem aí, como falamos, extensivamente lhe é aplicado, portanto, o intervalo do datilógrafo contemplado no artigo 72 da CLT. Intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos de digitação, cuja razão é o descanso dos tendões deste empregado que fica lá digitando, para que assim evite-se que este empregado adquira aí uma doença ocupacional, uma doença do trabalho, uma doença profissional, LER, DORT e derivados. Então, a alternativa D, aqui dessa segunda questão, é a alternativa correta. Muito obrigado pela sua participação, foi um prazer imenso ter estado com você aqui neste programa aqui, Prova Final, hoje tratando de um tema específico aí bastante recorrente nas suas provas de OAB e também concursos públicos. Falamos aí do intervalo do empregado e também os seus contextos atuais. Queria me colocar à sua inteira disposição para quaisquer dúvidas que você tenha a partir dessa aula ou qualquer dúvida aí durante os seus estudos, né? Coloco aqui o Twitter, é @profjosley e também o Facebook, Josley Soares. Quero que você fique muito à vontade para contar comigo neste momento importante da sua preparação. Conte comigo, será um prazer imenso fazer parte dessa sua história de vitória. Muito obrigado, até a próxima, a gente se vê.